Doutora Sayonara Araújo, ela é especialista em doenças raras, é professora da Universidade Federal da Paraíba e pertence à Associação de Doenças Raras e ajuda a organizar, discutir e mobilizar as famílias e as pessoas com doenças raras. Eu vou voltar ao início do podcast, aquela pergunta que eu sei que para quem cuida, quem olha e quem está presente com as doenças raras é muito difícil, mas tem alguma das doenças raras que, se ela é rara, não é popular, muita gente não conhece, mas tem alguma que a gente possa lembrar e dizer, e a pessoa, eu sei que alguém que tem essa doença. É possível isso se dizer? Não constrange? Não, de jeito nenhum, porque veja bem, eu digo, tem alguns trabalhos que a gente faz e que é trabalho para a vida da pessoa, não é só para a saúde. Sim. Tanto no Centro de Referência Multiprofissional de Doença Rara, como na Associação Paraibana de Doença Rara, a gente tem trabalhado diuturnamente para que as famílias entendam que elas não têm que ter vergonha dos seus filhos, nem têm que se sentirem culpadas porque tiveram um filho com doença rara, nem muito menos acharem que são coitadinhas e que precisam da pena de ninguém. Não queremos isso, né? Nem eles. Então, hoje, essas mães, elas se empoderaram ao ponto de dizer, eu sou gente. Antigamente, elas achavam que nem isso elas eram. E é o que eu digo sempre, a gente precisa ter esse olhar, essa empatia. Não adianta você dizer assim, eu sinto sua dor, sente não. Ninguém sente a dor de ninguém. Tem nem noção, né? Ninguém sente a dor de ninguém. Ninguém pode tirar você do lugar de dor que você está. Mas a gente tem que se juntar a essas pessoas para que a gente divida a dor. Eu digo sempre, se eu me junto com você para dividir sua dor, não é 50% sua e 50% minha. É uma dor de 100% que é dividida por dois. A gente senta as 100% juntas, né? E a gente se ajuda. Então, é isso que a gente precisa fazer. As famílias, elas precisam, minimamente, terem um cuidado. É cuidar de quem cuida. Porque essas mães, 98% são mães solos. Aí você disse, mas os homens têm a obrigação de dizer para ter, a diferença é grande. Eu não entro nesse mérito, porque isso não me compete. Agora, é um fato. Elas são mães solos, elas não têm vida escolar, não têm vida profissional, não têm vida familiar, não têm vida sexual, não têm nada. Lazer, jamais. Então, o que é que a gente faz? A gente tenta fazer isso, cuidar de quem cuida. E isso através de quê? De oficina de bem-estar, de bem-cuidado, levá-las para fazerem passeios, para elas viverem em colônias de férias de gente adulto, não é só de criança, porque o adulto precisa também disso aí. A gente fazer exposições culturais, gincanas culturais, porque isso mostra que elas são vivas, que elas têm direito a curtir a vida como qualquer um da gente. Doutora Sayonara Araújo, da Associação Paraibana de Doenças Raras. Nos estudos acadêmicos, onde é que vocês se aprofundam na parte da doença rara, que é o abandono da família ou o abandono do parceiro quando alguém da família, por exemplo, quando você diz que as mães, a maioria é mãe solo, às vezes, com a doença rara dos filhos, o companheiro, muitas vezes, abandona a família. Porque não quer cuidar, não quer enfrentar... Não quer dividir a responsabilidade. Pronto. Aonde é que a academia estuda e o que é que a academia sabe sobre isso, do abandono das pessoas com doenças raras, principalmente de companheiros com a companheira? Eu vou falar enquanto assistente social que sou e com Claro. muita honra, com muito prazer. Eu acho Aí que, a senhora fala com profundidade mesmo, né? eu falo assim, eu sempre quis ser assistente social, então eu estou no lugar que eu sempre quis estar, né? Veja bem, o único caminho para a gente minimizar esse problema é através da garantia de direito. Não tem outro, né? E aí a gente conta muito com a Defensoria Pública, a gente conta muito com o Ministério Público, a gente conta muito com os conselhos tutelares, porque é fato. Eu digo sempre, não adianta você jogar a pedra e dizer que o homem fez isso, fez aquilo, não vai resolver, né? A gente tem que resolver o problema. E qual é o problema? Dar a essa mãe condição mínima de sobrevivência e também para seu filho, né? Então, assim, eu digo sempre, procurar culpado não resolve o problema. Resolve você fazer com que as instâncias governamentais
garanta o direito a essa família de ter alimento, teto e assim por diante. Maria Lúcia diz aqui, boa tarde. Na verdade filho... é Vislene Pimentel. Maria Lúcia é a filhinha dela. Mas ele aí, depoimento bastante. O que diz o depoimento, a Vislene Pimentel, é: meu filho tem uma doença rara e sou muito grata pelo trabalho do Hemocentro, onde meu filho encontrou tratamento eficaz, uma equipe competente e amorosa na pessoa dos médicos e funcionários. E a Lara Diniz faz elogios à assistente social Sayonara, que a doutora Sayonara acabou de dizer que é assistente social e é orgulhosa da sua... Simplesmente para a Lara Diniz, ela é a melhor assistente social. Pronto, está dito. Isso, né? Mas nessa vamos lá, vamos à questão do Hemocentro. Nessa questão de Vislene é que eu quero saber. Existe, por exemplo, Vislene encontrou para o filho um aconchego que é o Hemocentro, digamos assim, uma coisa que garantiu a ela a qualidade, a tranquilidade, né? Garantiu a ela. Existem outros equipamentos públicos que traz essa tranquilidade, doutora? Veja bem, o que nossa colega disse é a mais pura verdade. O Hemocentro faz um trabalho belíssimo, é onde os pacientes como o senhor nos perguntou no começo, os falciformes são tratados. Lá, o paciente que tem falciforme, ele tem que ter a transfusão de sangue sistemática. Então, lá no Hemocentro, eles fazem um trabalho divino, eles dão assistência médica, eles fazem a parte dos exames, eles fazem a parte da transfusão de sangue. É realmente um trabalho primoroso. As crianças que nascem com doenças raras e quando não conseguem ou a família não obtém um diagnóstico no ventre ou na prematuridade ou durante os primeiros 2, 3 anos de vida, como que eu vejo muitas mães, digamos assim, batendo de porta em porta. Eu não sei o que meu filho tem. Ninguém, Humberto, ninguém descobre, ninguém diz. Meu Deus, eu queria que alguém me dissesse. Quando as mães entram nisso, aonde é que está o problema? É no sistema de saúde? É na formação médica nossa? Ou na falta de estrutura de diagnosticar? Ou a porta não foi a correta? Eu diria que é esse triângulo, sim. Se os médicos e os profissionais, multiprofissionais, não foram qualificados na academia, eles não têm como atender bem, independente do serviço onde eles andam. Os serviços, se não têm bons profissionais, eles não têm como serem cobrados para fazer um atendimento qualificado. E, logicamente, a mãe, que é de tudo isso, é quem menos tem conhecimento, é quem menos tem condição, é quem menos tem por quem gritar, é quem mais está distante do... Fica sozinha. Então, é o que eu digo, por que é que a gente insiste tanto em capacitação e qualificação? E é o que a gente tem conseguido fazer no Centro de Referência Multiprofissional de Doença Rara. Porque eu não posso cobrar um atendimento de qualidade de um profissional que não foi qualificado. Não existe, né? Não tem como. Como é que eu estava olhando esse nosso colega trabalhando aí na informática, eu dizendo, meu Deus, Deus dá a cada um dom. Se eu tivesse ali, eu já tinha jogado esses equipamentos tudo no chão, porque dá um desespero, tanto de fio, tanto... Então, é aquela história, cada um tem que fazer sua parte. A gente só pode... Ele sabe fazer isso porque ele foi qualificado para isso, não é verdade? Então, assim, precisa ter esse olhar da capacitação e da qualificação. Não tem outro caminho. Se a gente quer diagnosticar com mais presteza, com menor tempo e com qualidade, a gente tem que qualificar e capacitar os profissionais. Não tem outro caminho. Doutora Sayonara, eu vou voltar um pouco ao início da nossa conversa nesse podcast. Quando a situação de acidentes no trânsito aumentam, aí os DETRANs, a Polícia Rodoviária Federal, começam a fazer campanhas que chocam a sociedade. Você passa num determinado ponto, tem um carro virado, passa no outro, tem um boneco, um manequim com a perna torada, e isso traz acessibilidade, o cara vai diminuir a velocidade, já vai botar o cinto. Aí eu lhe pergunto, por exemplo, no caso do enchente, a classe política vai lá verificar, acabou tudo. E por que essa demanda, essa grita não chega para as doenças raras? Porque, assim, há um debate da federação, há um debate nas associações, mas a gente percebe que o retorno, o investimento e a preocupação
para quem tem doenças raras, ela é complicada, porque esse retorno não vem. E eu percebo também que vocês têm diversas parcerias, tem parceiros da sociedade civil. Recentemente vocês fizeram uma parceria com a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Me explique essa questão do olhar da classe política enquanto poder, né, e o olhar da sociedade para essa questão que a senhora coordena. Eu vou usar a sua fala, que foi muito, muito apropriada. Quando nós temos o aumento nos acidentes, é feito várias campanhas importantes, né? Porque são vidas também são perdidas. Uhum. Mas lembre-se, o acidente, ele traz despesa para as esferas governamentais. No momento que eles não existem, não diminuem, não vai ter um gasto maior nos hospitais. Não é isso? Está tudo certo. Eles querem fazer isso para que não haja gasto. Nas doenças raras, qualquer levante que tiver, o gasto é 200 vezes maior. E lembre-se, não é aumentar em 1.000, é aumentar em milhões. Então, qual é o mais conveniente? É ficar calado, fazer de conta que não existe. A invisibilidade dessas pessoas é conveniente para muita gente. Doutora Sayonara Araújo, ela é especialista e é a nossa convidada de hoje para essa conversa sobre doenças raras. Humberto. Não, é sobre a questão das parcerias, né? Vocês firmaram uma parceria, fizeram uma parceria com a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Eu sou vizinho de vocês ali no Castelo Branco, né? Eu sou vizinho de vocês ali no Castelo Branco. E essa parceria vem dando certo, não é isso? Veja bem, nós não temos convênio, a Associação Paraibana de Doença Rara, nós não temos convênio com nenhuma esfera governamental e o fato de eu ter, minha formação toda ter sido empresa privada, eu tenho um olhar diferente para a empresa privada. Então, assim, eu faço projetos, é uma área que eu gosto muito, eu faço projetos, submeto a várias instituições privadas e, normalmente, essas instituições têm um olhar e uma rapidez no agir. Né? Por quê? Porque é diferente da esfera governamental, que tem todo um trâmite e uma coisa que era para ser resolvida em 2, 3 meses é 2, 3 anos. Então, assim, volto a dizer, o nosso paciente ele não tem tempo de espera. Enquanto nós fazemos planos para 10 anos, eles fazem planos para meses. Então, com a sociedade civil, a gente consegue agilizar. A gente fez recentemente, passamos 8 meses nesse projeto com a igreja e... Bom deixar bem claro, eu sou consagrada a Nossa Senhora, então não é por conta de eu ser da igreja do Jesus Cristo que eles nos liberaram, mas é pela causa que eles entenderam ser de grande valia. E não foi só a van que eles nos deram. Eles nos deram alguma coisa muito melhor, que é estar com essas pessoas toda semana. Então, eles estão lá dando toda semana, porque o SEI é integral. Tem que ter a parte espiritual também. Então, qualquer uma associação religiosa que queira estar junto, elas precisam disso, porque elas não têm tempo nem de ir fazer a parte espiritual. Eles nos deram também uma sala de fisioterapia, foi o complemento do projeto, para que a gente atenda as mães. Então, lá na Aspador, a gente atende as mães, enquanto as crianças, a gente atende lá 50 famílias também de autista. Aí você disse, mas Sayonara, autismo é doença rara? Não. Mas grande parte das doenças raras, o autismo é um dos braços. Eu digo sempre que é assim, tem a doença rara e vários bracinhos. O autismo é um braço de muitas das doenças raras. Então, assim, para a mãe é muito complicado. Além da doença rara, ainda vem o autismo. Então, assim, o que é que a gente fez? No Centro de Referência Multiprofissional de Doenças Raras, eu só atendo doença rara. Mas eu não posso deixar essa mãe sem ter onde ser atendido a outra parte que a criança tem, que é o autismo. Então, essa igreja nos deu também uma sala de fisioterapia, que enquanto a criança do autismo está sendo atendida, a mãe está sendo atendida na parte de fisioterapia, porque ela não tem mais coluna, ela não tem joelho, ela não tem... Né, assim, você passar o dia todo com uma criança dessa nos braços, correndo de um lado para o outro, você se acaba. Lembre-se que ela é a dona da casa, ela é quem faz tudo, ela é quem cuida do menino. Não tem, a maioria das escolas não aceitam, né, porque também não tem condição de cuidar, realmente é um trabalho assim, gigante e complicado, né? Então, a gente precisa se juntar a qualquer parceiro que queira ser
voluntário dessa causa que é indispensavelmente de todos nós. Além da igreja, tem outros parceiros também que sempre acolhem os projetos. Graças a Deus, a gente tem encontrado. Eles vão lá e aí conversa com as mães, que era uma coisa que vocês também poderiam fazer. Por que qualquer dia vocês não fazem o diferente, como vocês têm feito hoje? Traz as mães aqui, deixa elas conversar. A gente vai lá, doutora. A gente vai lá com toda a Pois estrutura e vamos conversar. Porque assim, elas precisam. Tem algumas questões que, diferentemente da gente dizer, vocês escutarem dela, conversarem com os pacientes que têm condição. Tá aceito o conversarem desafio, com viu, quem do é podcast. voluntário. Vão lá. Assim, é a casa de todos vocês. Então, assim, precisa que vocês tenham o instrumento mais importante na atualidade, que é o microfone. Essas mães não têm voz. Essas mães não têm espaço. Então, nos ajude, deixe elas dizer a vocês o que só elas sabem dizer, porque só elas são donas da dor, só elas estão no lugar da dor, né? Só elas passam 24 horas, 365 dias por ano com essas crianças. Doutora Sayonara, na história da humanidade, as doenças que em algum período da civilização eram tratadas como verdadeiras mazelas, e as pessoas eram ou eliminadas, excluídas, abandonadas. E aí nós temos histórias da hanseníase, história da própria psiquiatria, de alguns distúrbios mentais, das pessoas com deficiência física, que a humanidade nos mostrou que nós somos cruéis com essas pessoas. Teve um grau de crueldade, né? Só que isso, doutora Sayonara, ainda tem resquícios. A humanidade ainda vive um pouco disso, né? Principalmente na exclusão de pessoas diferentes. Eu queria tratar da educação. Então, as pessoas com doenças raras já têm o sofrimento, já têm a falta do diagnóstico, já têm a dificuldade das portas da saúde, já tem a falta de política pública e alguns não conseguem o acesso à educação. Como é que se trata isso? Como é que a associação enfrenta essa questão para, por exemplo, colocar uma criança com doença rara na escola e que tem um tratamento especializado? Eu diria, sem dúvida, meu amigo. Em João Pessoa, a gente tem essa questão num nível bem menor. Porque, graças a Deus, a gente conseguiu mostrar que esse paciente, que essa pessoa, ela pode sim ter uma vida dita normal, né? Porque a gente diz que a gente tem uma vida normal, mas quem é que garante que a minha normalidade é realmente, né, o caminho? Então, a gente não tem tido problemas maiores. Qual é o meu problema maior? São com as creches. Porque é aquela história, também nenhuma creche pode dizer que tem condição integralmente de atender esse paciente. Porque é um paciente complicado, é um paciente difícil, é um paciente que ele tem que ter uma pessoa 24 horas junto dele, para minimamente cuidar do que ele precisa. Tipo, alguns pacientes, eles se engasgam com ar. Sim. Então, não é botar só um cuidador junto. Tem que ser uma pessoa da área da saúde que cuide dessa criança, porque o engasgo não é todo mundo que tem condição de, né? E aí eu lhe pergunto, o custo disso tudo aí, como é que a gente dilui? Porque vai sair do contribuinte, isso é um fato, né? Então, assim, a gente tem que ver, é muito complexa essa questão. Em João Pessoa eu não tenho muito problema, mas na grande maioria do estado, sim. Doutora Sayonara, eu cuidei de uma pessoa com Alzheimer. Além do Alzheimer, a pessoa criou algumas úlceras, né? As escárias que a gente conhece, e foi um período muito difícil. Porém, toda a família estava envolvida. Toda a família desse paciente, desse cidadão, estava envolvida. Então, assim, o difícil foi compartilhado com, no meu caso, o que era genro, né? Os meus cunhados, minha sogra. Então, não faltou cuidado. E isso, psicologicamente, não nos abalou. Aí eu pergunto à senhora, para uma pessoa que não tem como dividir essa função, dividir essa tarefa, pegar a carga sozinha, psicologicamente, vocês tratam disso também, do cuidador? Porque aí a senhora está falando da criança. Tudo bem, a criança tem a mãe, tem o pai, mas tem um adulto. Nós temos um exemplo aqui de uma pessoa que está ao nosso lado, que cuidou por muito tempo da mãe dele, cuidou só.
que é Luiz Henrique com essa mesma situação. E não foi fácil, né, Luiz? Sim, bastante difícil. Dificílimo. É exatamente o que eu tinha dito a vocês. Nós temos todas as quartas-feiras, o dia inteiro, inclusive vocês estão convidados, ou melhor, intimados, para irem lá quarta-feira. Começa às 8 da manhã, vai até às 4 da tarde. Inclusive, a gente faz a partilha do almoço juntos. Aí é a parte boa. Não faça isso não. Você vai servir a eles, meu amigo. Depois o que então, a veja fama... bem. É verdade. Se vocês quiserem ir, eles vão ficar bem felizes, assim, porque eles vão estar o tempo todo. Nas quartas-feiras, na Aspador, nós fazemos o Cuidando do Cuidador. A gente faz tudo aquilo que toda mulher deseja e que precisa fazer e elas não têm condição. Tipo, desde esmaltação, a alongamento de cílio, a design de sobrancelha, a ventosa, a auriculoterapia, o que você imaginar, a gente faz para elas. Para que elas se sintam bem, já que elas nem têm onde deixar suas crianças para ir fazer isso e nem têm recursos. Então, a gente tem os recreadores que ficam com as crianças enquanto as mães são cuidadas. Essas mães, elas não têm rede de apoio, diferentemente do que você disse na sua família, que isso é uma bênção dos deuses, elas não têm rede de apoio, nenhuma única pessoa. Eu perguntaria a vocês, e não precisam responder, só pensem. Vocês deixariam a vida profissional, a vida familiar, a vida escolar, para cuidar do filho de algum irmão, de algum parente, de algum aderente, cuidar integralmente, 24 horas por dia, deixariam? Só disse que a gente não precisava responder. Não precisa. É uma pergunta para cada um. Então, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Essas pessoas que cuidam das pessoas que têm doença rara, elas são sozinhas. Elas vivem isoladas. Hoje, elas já estão tendo um local de fala, elas estão tendo um local que elas possam se fazerem presentes, mas, na sua maioria, elas são sozinhas. Pois é, esse é o podcast Revista Estadual, nossa conversa muito boa, muita gente aqui participando conosco. O desafio de ir a Aspador está aceito. Muita gente aqui, ó, tem a Lara Diniz aqui, ó. Aquiles Vanderlei também. Lê aí, lê as mensagens, Luiz. Aquiles Vanderlei, cuidar é olhar com o coração. E ele está dizendo, o Aquiles Vanderlei, que a doutora Sayonara tem esse olhar de dedicação, de amor e dedicação aos pacientes raros. A Lara Diniz volta, a Aspador é a porta-voz das pessoas com doenças raras, mostrando a necessidade de ter organização, sim. Bianca da Silva, são famílias que precisam ser vistas, cuidadas, respeitadas pela sociedade. E a Cecília volta aqui, pergunta muito importante do Humberto, a rede de apoio. E a Bianca diz novamente, e como se faz para ajudar a Aspador financeiramente? Eu diria, com toda certeza, a Aspador precisa especialmente do olhar de vocês com essas famílias. Eu digo sempre, muitas vezes não é o recurso financeiro que faz a instituição caminhar. A gente precisa exatamente do seu bem maior, que é seu tempo. E vocês estão fazendo isso aqui agora. A Aspador não tem recurso nenhum, mas a gente consegue fazer porque a gente, graças a Deus, tem uma rede de voluntários boa. A casa que nós estamos hoje, ela é cedida. O dono acha que eu vou devolver, mas eu não vou. Vai não, doutor? Não. Vai não. Vou não. Que o dono não esteja escutando, pelo amor de Deus. Eu pedi ouvindo. a ele emprestado a casa porque a gente tem uma outra casa que também era cedida na Vasco da Gama, uma casa muito bem localizada na frente de ponto de ônibus, mas qual é o problema? Lembre-se que 54% dos nossos pacientes têm deficiências graves. Então, todos eles chegam de cadeiras de roda. Então, quando os carros paravam para tirar essas cadeiras de roda, era muito complicado, porque a Vasco da Gama o trânsito é muito pesado. Então, assim, meu coração só faltava pular pela boca. Eu digo, vai ter um acidente. E, assim, passei noite sem conseguir dormir, aí vi esse espaço que é no caminho do Hospital Universitário, é uma casa que é numa rua paralela com a pista. Então, assim, só vai para essa rua quem tem algum negócio, quem mora alguma lá, coisa. Então, assim, é o que a gente sonhou. Mas a gente sabe. E eu digo assim, eu vivo o dia de hoje. Então, a gente está lá. Essas mães dizem assim, isso aqui é a casa da paz. A gente chega aqui, a gente se sente na nossa casa. Isso é muito bom, porque muitas delas não têm nem onde morar.
mora no fundo da casa de alguém. E lá elas se sentem em casa. Elas chegam lá com dia e horário marcado para serem atendidas, com muita simplicidade, mas todo mundo que está lá atende com uma empatia necessária, indispensável e graças a Deus, isso tem funcionado. A Maica Ionara está dizendo aqui: esse foi o melhor podcast que já assisti. Precisamos de mais pessoas com a mesma dedicação e responsabilidade. Parabéns, Sayonara. Você é um exemplo a ser seguido. Esse reconhecimento. Mas a gente precisa... Eu gosto muito quando personaliza, quando traz personagens que são importantes. Mas a doutora Sayonara tem esse papel de multiplicar. A todo momento os elogios chegam, mas ela diz, olha, compromete a gente, olha, vocês têm que ir lá também. Esse processo de multiplicação, né, Sayonara, porque já é um sofrimento grande. Eu gostei daquele exemplo. Ninguém divide o sofrimento. Você não faz o outro sofrer 50% do que você está sofrendo. Né? Explica de novo isso para a gente, essa questão de compartilhar e ajudando. Olha, eu digo sempre, por que é que as coisas funcionam no nosso grande grupo? Porque todo mundo faz o seu melhor. Eu digo sempre, e as mães é quem nos ensinam muito isso. Eu, no real, não faço nada não, eu só faço zoada, criatura. Quem faz o grupo, as meninas que fazem parte do grupo é quem fazem realmente o trabalho. E as mães, muito especialmente, porque o que a gente faz vem das ideias delas. Então, é isso que me deixa feliz, é porque são elas quem nos alimentam e, consequentemente, a gente consegue fazer uma entrega de um trabalho importante para a vida delas. Aquilo que você estava dizendo. Eu digo sempre, a gente não pode tratar essas mães como coitadinhas, nem muito menos como guerreiras, nem muito menos como escolhidas por Deus para terem um filho com doença rara. Isso é romantizar o que não é romântico. Doença rara não é romântico. Não adianta a gente se fazer de Roberto Carlos, fazer de uma tragédia uma grande música. Não é nosso papel. Então, o paciente com doença rara, a família tem um grande trabalho para o resto da vida e é diuturno. Então, eu digo sempre a elas, eu não posso tirar você do lugar de dor que você vive. Eu não posso viver sua dor, mas eu posso dividir sua carga. A carga não é minha, é delas. Mas eu posso, Sayonara, qualquer uma da equipe, vocês aqui do podcast. Então, é isso que eu digo, qualquer um da gente pode sim dividir a carga de sofrimento.